programa tive a oportunidade de lhe dizer que contaríamos a partir de agora com um novo espaço, sobretudo dedicado a elas, futuras mamãs, mas também já para mamãs. Estou a falar do espaço Mais Vida Gestantes, que temos a oportunidade de ter no programa a partir de hoje e sempre às terças, contando com as professoras Alexandra Madeira, que está aqui comigo, a professora Rafaela Gouveia e hoje também com a Susana Mesquita. Bem-vindas. Temos especificações no sentido de a mãe vai sempre treinar com o bebê está sempre, exatamente, o bebê está sempre perto da mãe no sentido de não fica aquela responsabilidade de não tenho onde deixar o bebê, um bem-estar físico, uma boa qualidade de vida durante todo o processo da gravidez. Porque a tendência é a mulher cada vez se sentir mais cansada, mais limitada em termos de movimentos, e a respiração fica mais ofegante, fica mais limitada nas suas atividades diárias, mais dores, porque existe uma data de diferenças em termos de adaptação fisiológica, anatómica, biomecânica, e nós, conhecendo todas essas alterações, vamos complementar com exercícios que possam realmente dar-lhe uma boa autonomia durante todo o processo da gravidez e mesmo para uma preparação não específica para o parto e depois no pós-parto também. Há uma região que as grávidas se queixam mais sobre zona lombar, lombar. E percebe-se porquê? Não é? Há, portanto, nesse sentido também uma maior atenção para a zona lombar. Exatamente, um reforço, uma consciencialização acima de tudo e um reforço mais direcionado para que durante o aumento da barriga, por isso, à medida que a barriga aumenta, o centro de gravidade muda de sítio. Claro. Há uma adaptação logo biomecânica da colocação dos pés, por isso, e a zona lombar fica muito mais sobrecarregada. Por exemplo, uma grávida que aumente 10 kg de peso durante a gravidez faz um aumento de pressão de 50 kg na coluna. Então, quer dizer, depois tem mesmo... Exatamente. Tem agora, o que convém provavelmente é que comecem a fazer exercício e a reforçar a zona lombar antes mesmo de engravidar. É provavelmente melhor deixar ficar alguns exercícios para que as futuras mamãs possam fazer esses exercícios em casa. Sendo que, e convém dizer isto naturalmente, devem ter o maior dos cuidados. E se tiverem a oportunidade de serem acompanhadas por uma das professoras, por exemplo, que aqui estão, tanto melhor, nem que seja numa fase inicial, para que depois possam executar os exercícios de uma forma correta, para que possam estar a beneficiar desses exercícios e não a prejudicar naturalmente o corpito. É isso, não é? Exatamente. Muito bem. Então, o que é que vamos hoje, agora sim? Agora sim. O que é que vamos hoje explicar lá para casa? Vamos abordar o trabalho aeróbico inicial, que é sempre importante, muito importante na grávida, por uma questão de gestão de peso, por uma questão de se sentir com mais força para o resto do dia, estimula o retorno venoso e controla a tensão arterial, controla a diabetes gestacional e então os braços vai estimular o afastamento da grávida que está. A grávida tem, de uma maneira geral, uma limitação de respiração, porque o aumento da barriga faz com que haja uma limitação do diafragma conseguir descer. Então tem que haver um afastamento entre os ligamentos das costelas, digamos assim, para afastar e conseguir respirar melhor. Algum cuidado que devem ter com este tipo de exercícios? Nunca nada com grande impacto. Okay. Sempre, por exemplo, caminhadas ou aeróbica, como estamos a fazer agora, de baixo ar, atividades com impacto e com trabalho de equilíbrio, no sentido de evitar que a grávida esteja sujeita a situações que se vá desequilibrar e possa cair, não é? Por isso aqui está com extremo baixo impacto, está a mobilizar grandes grupos musculares, braços e pernas, a respiração está controlada, sempre fluida, nunca prender a respiração. Acima de tudo pode-se dizer que se sentir dor, vertigens, tonturas, algum corrimento de líquido amniótico, deve obviamente parar. Qualquer tipo de atividade que esteja a fazer. Isso é uma boa indicação para quem está em casa a treinar eventualmente sozinha, que possa estar a fazer ao mesmo tempo, deve ter este tipo de indicações. Assim como um inchaço repentino na perna pode ser um sinal de pré-eclâmpsia. Então vamos recapitular esses dados que são importantes para quem nos segue lá em casa e portanto fazer algum exercício para manter a forma física. Então, se sentir
algum tipo de dor. De dor, ok. Sim, dor, tonturas, um inchaço repentino nas pernas. Muito bem. São dados importantes para quem nos segue em casa e para quem está a fazer exercício físico. Aliás, a partir de agora, não se esqueçam, grávidas deste país, a partir de agora e às terças, terão aqui uma oportunidade para fazer um exercício também em casa, para manter a boa forma física, apesar da gravidez, e para se sentirem bem, que é fundamental. Estas aulas são dadas em grupo ou de forma individual? Em grupo e em forma individual. Eu estou a imaginar um conjunto de muitas grávidas dentro É giro as outras. Claro. Há algumas são mais pela primeira, as outras já é a segunda gravidez. Começam a tirar dúvidas. Começam a tirar dúvidas e dizem eu sinto isto, eu sinto aquilo. E em termos de sociais é muito bom. Elas saem muito mais relaxadas e descontraídas em relação a si próprias e em relação ao seu bebê. Deixar ficar alguns exercícios que pode fazer, mas naturalmente com todo o cuidado. E não há melhor do que demonstrar como fazer, sendo que, já sabem, podem contar também com estes profissionais neste programa Mais Vidas Gestantes Wellness. Meninas, vamos ao trabalho então. Vamos lá. Eu gostava primeiro de chamar aqui a Susana, porque é fundamental em todos os exercícios haver um controle a nível do transverso. A grávida muitas vezes não sabe que pode contrair. Há a possibilidade. Eu vou aqui ser um bocadinho discreta, com licença, Susana. A Susana vai tentar relaxar agora um bocadinho a barriga, exatamente, e vemos a grande diferença dela contrair a nível transverso. Força? Exatamente. Isto é uma posição muito mais segura para membros inferiores hoje, porque são responsáveis por... A grávida, quando fica com maior peso, o perímetro abdominal vai aumentando. Há desconfortos como o inchaço da perna, alguns edemas, porque o retorno venoso fica muito mais dificultado. Por isso é fundamental a prática de exercício físico, juntamente com os membros inferiores fortalecidos e alongados, sempre. Tá bem? Então vamos começar com um exercício simples, que é trabalhar a nível dos gêmeos. Então vamos só fazer uma flexão plantar, exatamente, e baixar. Falar em gravidez ao nível dos gêmeos? Subir. Era bom, não é? Só levantar um bocadinho e baixar. Isso, para aumentar um bocadinho de dificuldade, vamos exatamente subir e descer os braços. Isso, a respiração é sempre controlada, respiração natural. Ótimo. Isso, importante trabalhar gêmeos porque ajuda muito no retorno venoso e é o principal músculo que ajuda a bombear como está na extremidade. Tem tendência a ficar muito mais inchado, então trabalhando ajuda a bombear o sangue a nível do coração. Uma sequência de quantos exercícios destes assim? Pode fazer mais ou menos 2 séries de 10 repetições, descansar. 2 séries de 10. Exatamente. Ter sempre cuidado que a grávida deve beber água sempre durante a ser parcial. Ter o transverso sempre contraído. Exatamente. Exatamente. Posicionar um pé à frente, o outro cá atrás, sempre com o apoio da cadeira. Exatamente. Ou da vassoura. E fazer. Exatamente. Só baixar um bocadinho. Isso. E subir. Preocupação aqui sempre. O joelho não passar na ponta do pé, ter a postura sempre direita. Eu costumo dizer, para ser mais fácil, para perceber a postura nas costas, ter a omoplata fechada. Uma omoplata aberta é estar assim, fechada aqui. Então assim tem uma postura bem de adutores e abdutores. Então vamos deitar. Já, fica bem. Ok. Isto. Exatamente. A Susana vai colocar isso. Cabeça sempre apoiada no braço, nunca fazer esta posição em que tem a cervical em compressão, exatamente, a mão posicionada aqui à frente, perna sentida, extensão e vai fazer só uma rotação, exatamente. A Alexandra vai fazer com maior intensidade, exatamente, ter sempre abdominal contraído a nível de transverso, exatamente, respiração normal. Mas durante a gravidez pode fazer este exercício que a Alexandra está a fazer, desde que não esteja numa gestação tão avançada, é isso? Exatamente, consegue fazer. Depois também depende muito. Mas já ultrapassando muito grande, pode provocar um ligeiro desconforto. Aqui fazer a sobrecarga a nível da coluna. Então podemos pôr uma toalha aqui. Apoiar a barriga. Com apoio. Exatamente. E só subir e descer, pontinha sempre virada para a frente, trabalhar a parte interna
da perna, justamente também para fazer a parte externa e agora trabalha a parte interna. Sempre para ser bastante equilibrado e para fortalecer e estabilizar o nível de quadril. Muito bem. Não se esqueçam então, podem descansar, claro, não se esqueçam de beber água e não se esqueçam que são exercícios a partir dos 3 meses de gestação. Estejam à vontade, podem descansar, vamos colocar uma música para relaxar. Espaço Mais Vida Gestantes, que é um programa a nível nacional e que no Porto está no Eldómos. E está no Porto e para Portugal e para o mundo. O objetivo é então deixar de ficar aqui algumas dicas, de facto esse é o programa Mais Vida Gestantes, dicas e exercícios para que mantenham a forma ou para que não percam a forma enquanto grávidas. Portanto, ficam aqui algumas dicas nesse sentido. A semana passada trabalhamos sobretudo a parte inferior das futuras mamãs ou recém-mamãs. Hoje vamos trabalhar a parte superior. Com o passar da gravidez, existe um aumento do peito, da mama, não é? E existe um aumento do volume de barriga, do perímetro abdominal. Por isso, a tendência é esta zona dorsal ficar mais sobrecarregada e existe uma proteção do ombro, uma rotação do ombro para proteger o peito e a barriga. Então, o que é que nós temos que fazer? Trabalhar exatamente no sentido contrário. Alongar o peitoral e reforçar a musculatura aqui atrás. Existe sempre a questão de estar com o bebê no colo, deitado, pegar no ovinho e todos os exercícios que nós estamos a fazer vão ter um transfer real para as atividades do dia-a-dia, que é isso que é importante. Portanto, há a necessidade de reforçar exatamente. Atrás, porque o peso é maior à frente. Portanto, exatamente. Então, o objetivo principal é, tendo em conta as transformações que o corpo está a ter, tentar acompanhá-las o mais possível para evitar que sinta tanto desconforto, tanta dor, porque é tendência natural, existe uma anteriorização do pescoço por este tipo de movimento. Depois passamos a um alongamento específico do peitoral, tal como eu tinha dito há pouco, porque a tendência é rodar o ombro, por isso vamos abrir, e o alongamento não é propriamente porque o músculo esteja mais curto, mas para ter noção da localização do ombro, não é? Porque a tendência normal até de muitas pessoas e não só da grávida é estar aqui, então ao abrir o peitoral já começamos a ter noção da colocação correta do ombro, cotovelos virados para fora. Rafaela, pode-se virar de costas, se calhar é melhor, para perceber. Ela vai fazer o movimento de fechar a omoplata de novo. Isso mesmo. É só fazer pressão nas mãos, fechar a omoplata e descontrair. Fechar a omoplata, ombros sempre longe das orelhas, pescoço alto. Trimestres de gravidez nunca no primeiro trimestre, ok? Exatamente. Segundo as guidelines do programa. Exatamente. Programa Mais Vida, que está em Portugal, Mais Vida Gestantes, no Porto, no Eldómos e no Porto Canal. Exatamente. Passamos a um terceiro exercício e aqui não vamos usar como referência, mas a Rafaela consegue fazer. O objetivo seria estar apoiada na parede, apoiada na parede, os pés ligeiramente afastados da parede e fazer um movimento de 180 graus com os dois braços. Objetivo principal. Exatamente. Todo o braço está colado à parede. É o objetivo principal. Porque assim vai obrigar a que o movimento do omoplata esteja sempre junto, sempre em contração e sempre consciencializado. A salvaguarda do joelho semifletivo e do pé afastado da parede é porque a grávida, pela proeminência da barriga, tem uma coluna lombar, esta zona fica mais enfatizada. E se tiver tudo encostado à parede, ainda mais vai ficar. Então vamos anular exatamente isso, chegando os pés um bocadinho mais à frente. Então automaticamente a bacia realinha para uma posição mais neutra e mais confortável. Porque a tendência é exatamente, executando o exercício, ainda existe maior tendência para abrir na zona lombar, existe colapso. Tudo tem que estar em contato com Então começamos com o exercício. Com água, porque as grávidas, e não só, toda a gente deve beber imensa água. Sim, mas não vale beber durante o exercício, senão vai tirar carga, exatamente. Outra garrafa não dá para beber. Pronto, então começamos com o exercício de remada junta ao corpo e afastada. Por isso, segundo trimestre, a barriga em princípio já não será muito grande. Esta é uma posição confortável e ela puxa junto ao tronco e depois afasta ao lado. Continuar a reforçar a zona... não é? Claro. Os ombros longe das orelhas, pescoço alto e faz o movimento ao lado. Flete aqui e depois puxa ao lado. Muito bem. Ok? Se tiver... Segundo trimestre, terceiro pode ser um pouco mais complicado. Põe a mão na mesa.
não é tão inclinado, tem mais espaço para a barriga, põe a mão na mesa ou na parte de cima de uma cadeira. Vamos imaginar que estamos a pegar no bebê e vamos trazer o bebê até nós e depois levá-lo como se estivéssemos a brincar. Então, enquanto não existe bebê, Está gordinho. enquanto não existe bebê, exatamente, pode fazer exatamente este Enquanto grávida pode também e deve fazer este exercício, ok? Porque já estamos a fazer uma preparação. Muito bem. Aqui, depois do parto, pode fazê-lo com o bebê, até porque cria aqui interação, exatamente. Social. E provavelmente o bebê a gostar, andar no ar. Exatamente. São coisas que eles gostam, portanto. Pronto. Ok. Ok? Certo. Uma média também de 12 a 15 repetições. Vão gerindo o esforço. Muito Tudo bem. tem a ver com fases. Isso é muito importante perceber. Claro. Segundo e terceiro trimestre são fases diferentes, esforços diferentes, cansaço diferente. Por isso, há que perceber, voltando...